ativação, claro. Né? Tem a parte da, eu acho que é um pouco mais claro a parte da instalação. Então essa é a grande vantagem, né, pessoal? É você melhorar a vida do técnico ali, que vai fazer mais ativações em menos tempo, vai ter uma produtividade maior, consegue até ganhar melhores comissões se ele ganha por produtividade. É o provedor ou a operadora que tem ali a capacidade de atender rapidamente seu cliente, não fica esperando aquela situação de, não, vou ter que passar um cabo, vou ter que ligar uma caixa na outra e assim vai. Não, faz um negócio, o técnico só precisa de um kitzinho básico para conectar o cliente, subir na escada e descer o conector, é que nem um Lego, é que nem brincar de Lego, ele vai conectando uma pecinha na outra e a rede fica pronta. Okay? E então é isso que a gente queria mostrar, por isso que é uma tendência, por isso que não tem como voltar atrás ali de a gente ficar, não, vamos voltar para conectorização, vamos voltar para fusão, para ser totalmente fusionadas. São ondas que vêm e impactam a gente de qualquer jeito, né? E aí a gente quer mostrar para vocês, então, justamente os produtos que fazem parte da solução Precon. O que é o básico que você vai precisar? A gente vai mostrar para vocês agora na sequência esses 3 itens aqui, né? Um que é o cabo pré-conectorizado, a caixa terminal fica perto dos clientes e uma caixa que é considerada uma caixa hub, uma caixa mais específica ali. Já vai ficar mais claro para vocês, mas essa é a solução Precon, tá? Na FibraSem, a gente chama de solução Precon e os produtos que compõem essa solução tem essa logozinha aqui, que é a logo Air. Então, essa aqui, por exemplo, se chama AirCase, a outra se chama AirFit. O nosso cabo com o conector aqui, pré-conectorizado, se chama AirBond. Então, é a linha Air e os produtos compõem a solução Precon. Ok? Bom, então vamos lá, começando aqui, até para ficar um pouco mais claro, pessoal, agora, como é que eu construo essa rede Precon? O que vai mudar em relação às topologias? Tem algumas nuances, a gente está muito acostumado com a topologia lá tradicional do FTTH, né? Caixa de emenda, splitter 1 para 8, 1 para 16, e assim vai. Vamos lá pegar um caso genérico hipotético aqui, ó. Um central office de um provedor, tem lá um rackzão, a OLT instalada, liga a OLT com cordão lá no DIO. Esse aqui, no caso, até colocou um splitter de primeiro nível no próprio POP lá, né? No próprio rack, no central office. Aí esse cordão vai lá para o DGO, ou DIO, né? É aquele produto que vai fazer aquela interface com a rede externa, né? Daí sai o cabo de planta externa que vai para a rua. Beleza, saí com o meu cabo de planta externa. Como que é feito no FTTH convencional? Pode ser uma rede subterrânea, pode ser uma rede aérea. Aí a gente constrói a rede basicamente assim. Você primeiro vai lá para uma caixa de emenda. E aí dessa caixa de emenda, a função dela é abrigar um splitter. Eventualmente, né? Ela faz a emendas, mas ela também tem um splitter que pode ser um splitter para você fazer derivações e conseguir atender as outras áreas da cidade. Nesse caso aqui, essa derivação vai atender, você chegou com um cabo principal aqui na caixa de emenda e saiu com um cabo de distribuição, né? Aqueles cabos que vão atender outras caixas e aí chegar perto do cliente. Cabo de distribuição, pode ser um cabo AS, um cabo autossustentado, um cabo drop figura 8, tudo aéreo. E aí eu tenho que chegar na minha CTO. E na CTO é aquela história que a gente comentou. Esse cabo vai chegar aqui, vou fazer a fusão de uma das fibras com um splitter de segundo nível, ou terceiro nível, né? Considerando que tem um primeiro nível aqui, segundo nível aqui, terceiro nível lá na CTO. E daí da CTO eu baixo o cabo Drop Mini, que é o cabo para atendimento do cliente, né? Aquele cabinho lá que é o cabo flat, que a gente entra na casa do cliente. Montou o conector de campo aqui, monta o conector de campo lá, ativa o cliente, onde está finalmente a ONT. Então eu liguei lá a OLT até a ONT através da minha rede ótica convencional. Aí beleza, acho que não é segredo para ninguém, é o mais utilizado hoje em dia, são redes conectorizadas. Aí o que muda com o Precon, né? Olha só o Precon. No Precon muda um pouquinho, não muda nada aqui no Central Office, tudo igual, repete. Mas quando a gente chega aqui no primeiro nível, seria a primeira caixa, a gente chama ela de caixa hub. Então a gente introduz esse conceito de caixa hub. Qual que é a ideia? Se eu tiver, como a gente comentou lá, né, naquela questão do desafio da infraestrutura, o desafio era a gente reduzir custo. Então, para reduzir custo da minha rede, se eu fosse fazer uma rede convencional aqui,
eu tinha que já de cara gastar com tudo isso aqui, né? Gastar com o OLT, todo o meu Central Office, gastar com o meu backbone, gastar com a caixa de emenda, gastar com esse cabo de distribuição e com as minhas várias CTOs para atender um único cliente que está lá na ponta. Isso já não acontece com o Precon. Porque o Precon, se a gente for considerar esse primeiro caso aqui, que é um balanceado, é por causa do splitter, né? Um splitter balanceado, aquele que divide o sinal igualmente entre todas as portas, eu coloco uma caixa aqui e deixo essa caixa aqui. Esse é o meu investimento inicial. Esse é o meu CAPEX da minha rede lá. Por quê? Porque se eu não tenho nada para ativar, eu paro por aqui. Eu não continuo construindo a minha rede. A minha rede vai parar nesse ponto. Se eu tiver cliente, aí sim que eu vou investir essa rede. Então é por isso que ele tem aquele conceito do pay as you grow, ou pague enquanto você cresce. Quando você tiver cliente para ativar, aí você vai lá e ativa uma outra caixa. Lança um cabo pré-conectorizado, coloca uma outra caixa aqui com o splitter e abaixa o drop também pré-conectorizado até o cliente. Então esse item aqui, essa segunda caixa, ela só vai entrar no teu orçamento lá se você realmente tiver cliente para pagar por isso. Se você não tiver cliente para pagar por isso, não vai entrar. Então, para o provedor que está olhando o fluxo financeiro, isso é uma grande vantagem, né? E, ok, beleza. E se eu tenho outro cliente? Faço igual. Levo um cabo para uma outra caixa aqui, tem outro cliente lá, levo para lá e vou atendendo os clientes assim. Então, observe que no Precon balanceado, tendo essa primeira caixa aqui, seria essa caixa hubzona, que vai concentrar tudo, ela é como se fosse uma cabeça de um polvo. De lá saem todos os tentáculos e vão atender as caixas de segundo nível, e essas, por sua vez, vão atender os clientes com o drop pré-conectorizado. Ok? Então, essa é uma forma de construir utilizando a tecnologia pré-conectorizada e tendo redes do estilo pay as you grow, ou pague enquanto você cresce, crescimento sob demanda. Tem também uma outra opção, que é usar splitters desbalanceados, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar do splitter desbalanceado, alguns chamam de splitter desequilibrado, que é aquele lá que não sai 50% se for um splitter para 2, sai 50 para cá, 50 para cá. No splitter desbalanceado, sai 20 para cá, 80 para cá, ou 10% da potência ótica para cá, 90 para cá. Então, é um pouquinho diferente a forma de funcionamento desse splitter. E qual que é a vantagem disso daí? A gente aplica dessa forma, ó. A gente mantém o nosso backbone como estava ali, OLT, DGO, tal, rede backbone, chegou na caixa hub. Só que agora da caixa hub, se eu tenho que ativar um cliente lá na ponta final, ó, eu vou lançar todas essas caixas aqui com um splitter desbalanceado. Então, cada uma dessas caixas aqui de segundo nível, ou terceiro, quarto, quinto, assim vai sendo, elas vão conter um splitter desbalanceado. De forma que o splitter balanceado tem uma porta de potência, sai alta potência e baixa potência. A porta de alta potência, eu sempre mando para frente. Mando para a próxima caixa. A porta de baixa potência, eu baixo e faço o drop, atendo o meu cliente. E assim eu consigo atender uma rede mais espaçada, uma rede que tem ali um dimensional maior, eventualmente uma rede rural lá que seja, onde você tem que percorrer um range de lado de quase 20 km, vale mais a pena você usar esse tipo de topologia. Se é uma rede mais condensada, uma região onde tem muita casinha pertinho uma da outra, às vezes vale mais a pena a outra topologia do balanceado. Então, não é que uma está certa, uma está errada, uma é melhor, outra é pior. E dependendo da aplicação, dependendo do cenário do cliente, você usa uma rede, uma tecnologia desbalanceada ou uma tecnologia balanceada. Só que, claro, qual que é a desvantagem aqui talvez do desbalanceado, né? O desbalanceado, você tem que ter mais controle do teu projeto. A rede é um pouco mais complexa. Né? Você tem, como a gente comentou, são splitters que a potência não sai igual. No outro a gente falou assim, no balanceado, voltando aqui um pouquinho, né? Aqui é um para 16, coloquei outro para 16, cheguei para 64. A potência ótica de saída em todas as portas é a mesma, é igual. Então a chance de você errar nesse orçamento ótico, né? Até aquilo que o César estava comentando, que ele vai falar bastante sobre isso, a chance de você errar no seu orçamento ótico aqui é mínima, porque é balanceado. Então todas as portas têm a mesma saída. Já no desbalanceado, tem essa questão de que, aqui vai sair 80% da potência vai para frente, 10% vai para cá, 20% vai para cá. Então eu tenho que fazer essa conta, tem que ter um projeto muito bem embasado para conseguir
atender essa rede desbalanceada. E aí, cada vez que você vai atender o cliente ali, você vai fazer ela com uma forma pré-conectorizada, mas tem que estar sempre levando em conta essa questão a potência ótica que está chegando ali está adequada, está de acordo com aquele meu projeto. Eu não posso simplesmente trocar essas caixas de lugar. Esse é um ponto importante, porque uma caixa tem um splitter 1090, outra tem um splitter 2080, outra tem 4060. Então, se eu trocar a ordem delas, como a interligação aqui é um cabo só, eu posso afetar tudo que está para frente. Da mesma forma que se tem um acidente aqui, no comecinho da rede, por exemplo, todo mundo que está para trás, como é um cabo só que está conectando a rede, né, ela é um estilo barramento, tudo que está para frente é afetado. O que já não acontece, então, aqui no balanceado. No balanceado, cada caixa tem o seu cabo, então ela é um pouco mais robusta nesse aspecto, né? Porque se uma caixa aqui cair, as outras todas ficam ativas, né? Não, tem mais segurança na tua operação. Então, são diferenças das topologias, né? Como a gente comentou, cada uma tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, depende da aplicação do projeto do provedor. E agora vamos ver um pouquinho melhor aqui sobre os produtos que entram nesse tipo de solução, né? Começando aqui pela Aircase, ó. Essa aqui é a nossa primeira caixa. Então aqui é só dando um giro nela, vocês podem ver que ela é uma caixa com bastante opções. Essa aqui tem 16 portas, 16 saídas. Ela é uma caixa mista, tá, pessoal? Por isso que a gente chama de caixa hub ali. Se a gente for ver aqui, ó, ela tem até, além das saídas normais, aqui o funcionamento do conector. Ó, aqui a gente abriu, vem com o conector do Airbond, ele é totalmente rosqueável, ó. O técnico só tem que fazer isso aí de rosquear um no outro. Depois até guarda a tampinha aqui, é assim que fica a caixa instalada com o conector. Então, e essa caixa aqui, além de ter essas 16 saídas aqui, ó, vocês estão vendo que são 4 em cada uma dessas linhas aqui, são as 16 saídas para o splitter, ele tem essas 2 entradas aqui que também são pré-conectorizadas. Então, justamente para você fazer aquela ideia da rede em barramento, né? Entra com a entrada do splitter 1 para 2 aqui, aí dentro da caixa vai ter um splitter 1 para 8, 1 para 16, para atender todos os clientes, e a saída desse splitter 1 para 2 vai para outra porta, e aí segue o barramento, vai para outra caixa. Essa aqui é a funcionalidade dessas 2 portas aqui. Além disso, essa caixa ela é mista, né? Como a gente comentou, você pode trabalhar não só com o pré-com, você pode trabalhar com um cabo normal. A gente falou, vem com um backbone lá, um cabo AS, cabo autossustentado. Daí tem essa outra porta aqui, que é uma porta oval. É uma porta oval e aqui você consegue abrir a caixa, e dentro da caixa, vamos ver, acho que eu tenho aqui um render que ficou um pouquinho melhor, ó, explodindo ela, abrindo, ó. Aqui colocamos ela de ponta cabeça, né, pessoal? Então, olha só, tem aqui a parte de reentrada. E aí é uma reentrada mecânica, com grommet, o mesmo que a gente tem no sistema de caixa de emenda. Aí você entra com os cabos aqui, tem a parte para você ancorar. Ó, dentro dela vai ter as bandejas. Uma bandeja para você acomodar as fusões. Se você for trabalhar com esse esquema, for fazer uma sangria aqui dentro dessa caixa, ela é uma caixa grande, ela permite você fazer a sangria. Acomoda as fusões. Tem a parte de vedação, fechamento. E por último aqui, na parte superior tem a parte de sustentação, né? Ela vai com esses dois suportes, então para você instalar ela em cordoalha, mas, claro, essa aqui por ser uma caixa maior, é mais indicado você instalar ela assim, na vertical, como caixa hub, utilizando uma cinta BAP, ela vai com esses suportes para fixação. É assim que ela fica aplicada no cenário final, tá? Então aqui já tem uma foto dela completinha, né? Com todos os cabos pré-conectorizados já saindo da caixa. E aqui, abrindo ela também, ó, novamente ela montada, ali a gente tinha desmontado ela, vocês conseguem observar, ela é uma caixa, de novo de ponta cabeça aqui, as bandejas articuláveis, parecido mesmo com uma caixa de emenda, onde você acomoda todas as fusões, ancora ali os cabos de entrada, e toda a parte de splitter, né, ela já vai montada, pode ir com splitter 1 para 8 ou 1 para 16. Então essa é a ideia da caixa. A gente até colocou alguns detalhes técnicos. Esse material aqui vai para vocês depois, né? Eu já vou mandar pro César e pro Moisés, aí da Lancor, que estão organizando todos os materiais. A gente vai mandar esse material, vocês vão ter acesso a essas informações. Mas fora isso, depois eu já mostro também onde que a gente busca essas informações sobre cada um dos produtos, né? O importante é a gente saber aqui, coloquei mais para a gente ter uma ideia de peso, de dimensão da caixa e das normas que ela respeita.
Então esse seria o primeiro modelo, o primeiro produto, tá, pessoal? A Arcade, a gente está falando de solução pré-com,